Bom dia, pessoal. Hoje eu e a Dani a gente vai para um aulão lá da Pratique e eu não sei do que eu vou falar hoje ainda. Ah, eu prometo que amanhã termina a minha folga do pedal, tá? Amanhã eu vou pedalar. E hoje eu vou ter que falar alguma coisa de mountain bike porque vocês estão me perturbando. Fala de mountain bike, fala de... Passei o Brasil o rádio inteiro falando de mountain bike, velho. Relaxa. Pensa numa mulher emburrada que esqueceu a chuca do cabelo. Eu não sabia do que eu ia falar hoje, mas decidi. Vou falar sobre a opção de você escolher entre uma, duas ou três coroas na mountain bike. Aqui eu só tenho uma de uma coroa com as velocidades atrás e uma de uma coroa com 2 velocidades atrás. Eu não tenho as opções de 2 ou 3 coroas, mas eu vou tentar explicar da forma mais didática possível e abordando todos os aspectos para que vocês entendam mais ou menos. Galera, essa coisa lindinha aqui é minha sobrinha, é a Duda. Antes de começar a falar de negócio de coroa de bicicleta, mostrar essa coisa linda. Manda ver. Manda ver. Tchau. Opa. Opa. Esta é a resposta que eu vou tentar, não responder, mas chegar a alguma conclusão aqui junto com vocês, de acordo com o que vocês acham. Se deve escolher 3, 2 ou uma coroa. Vou tentar fazer esse episódio assim. Ele é focado meio que pra todo mundo, tanto pra quem já anda, pra quem tá começando a andar. Vou tentar fazer a coisa mais abrangente possível, porque eu sei que eu tenho pessoas me vendo. Tanto o pessoal que já anda muito, que quer ter uma informação mais competitiva, coisa, ou e também o pessoal que tá começando, que tá buscando dicas para começar e tudo mais. Então, vou tentar abranger tudo isso daí. Primeira coisa que você tem que avaliar antes de você escolher se você vai comprar um grupo de 3, 2 ou uma coroa para a sua mountain bike. Seus objetivos. Os seus objetivos são a principal coisa que você deve avaliar antes de você escolher o equipamento que você quer comprar. Apesar de que, mesmo assim, dependendo da situação, pode ser que você escolha... O que acontece? Vamos supor, se você é um cara que vai comprar uma mountain bike para passear, só andar no parque, fazer uma trilhazinha de leve de vez em quando, só, né? Esse é o seu objetivo com a bicicleta. Você precisa de uma bike que tem uma relação relativamente leve. Vamos dizer que o seu condicionamento físico vai estar numa casa ali razoável, normal para uma pessoa. Então, assim, dependendo da subida, você vai sofrer, você vai querer uma marcha mais leve e você vai querer um grupo que te dê essa opção de você subir mais leve e tal. Essa é um dos objetivos que você deve traçar. Segundo, não, eu sou um cara que gosto de andar um pouco mais forte, eu gosto de treinar e tal, fazer uma trilha mais pesada de vez em quando, tudo. Você possivelmente tem um condicionamento um pouco melhor. Então, você vai precisar de um grupo que tenha tanto uma marcha leve quanto uma marcha pesada, né? Porque dependendo da situação, você vai precisar dar uma marcha um pouco mais pesada para andar um pouco mais forte, às vezes acompanhar um pelotão, às vezes fazer alguma coisa, então você vai precisar dar uma marcha um pouco mais pesada. Ou então não, eu sou competidor, eu gosto de fazer provas de XCO, ou então de maratona, ou então de... Tá quente, peraí. Vamos ver se o microfone não vai pegar muito do ar-condicionado lá, mas tá quente. Você é um competidor, você é um cara forte, tal, não sei o que, então esse você tem que escolher outro tipo de grupo. Geralmente o pessoal que tá começando gosta, até porque as bicicletas vêm equipadas com esse tipo de grupo, né? As bicicletas de entrada, se você comprar uma bicicleta de mountain bike lá na loja, que vai custar ali R$2.000, sei lá, 3 mil, geralmente são as bicicletas mais baratas, ela vai vir com um grupo de 3 coroas. Principalmente aqui no Brasil, porque essas marcas geralmente são marcas nacionais, e a Shimano Brasil, ela tem uma presença muito forte aqui no Brasil, então geralmente ela faz parceria com as marcas nacionais para que elas venham com o Shimano e não com o SRAM, que é o concorrente delas. Mas, isso é só uma estratégia de mercado, não tem nada de errado com isso, mas geralmente o que acontece? Então quando você for comprar uma bicicleta de entrada, ela vai vir com um grupo de 3 velocidades, 3 coroas na frente. Então geralmente o pessoal que é mais pro passeio tudo, vai para essa opção 3 coroas. O que eu não sei se é a mais acertada de todas, né?
Mas eu vou voltar para isso daqui a pouco. Esse pessoal geralmente faz isso, e o pessoal ou que treina bem e que compete mais, tá ali migrando entre 2 coroas e 1 coroa. Minha opinião, eu só migrei para 1 coroa depois que eles inventaram o tal do Eagle, que é o grupo de 1 coroa com 12 velocidades atrás. Porque até então eu não achava o grupo de 1 coroa só servia para os meus objetivos. Lembra, né? Seus objetivos. Aí vem outra questão. Dentro dos objetivos, você tem os tipos de prova. Então, eu gosto de competir o Brasil Ride e essas provas de maratona mais longas. O que acontece? Nesse tipo de prova, o grupo de 1 coroa e 11 velocidades, ele, na minha opinião, ele não supria todo... Porque o que acontecia? Às vezes você tinha, por exemplo, no Brasil Ride, lá na Chapada Diamantina, ou em Botucatu, que você tem uma largada forte, você tem um pelotão com 100 caras largando, andando a 50 km por hora, e você precisa ter uma marcha pesada para andar junto com esse grupo, mas no meio da prova você tem uma piramba muito grande que você precisa dar uma marcha leve. O grupo de 1 coroa e 11 velocidades, com aquele cassete 1042, ou no caso da Shimano é 1142, ou só para quem não entende, esses números que eu tô falando, 1042, 1142, essa numeração que usa, é o número de dentes no pinhão. O pinhão é cada um das catraquinhas que tem lá no cassete. Então cada negócio daquele é um pinhão. E a quantidade de dentes que tem, então, por exemplo, o cassete 1042, o menor pinhão tem 10 dentes e o maior tem 42. No caso da Shimano, o menor tem 11 e o maior tem 42. Então o da Shimano é mais limitado ainda do que o da SRAM. Então, na minha opinião, eu acho que esse de 11 velocidades não funciona bem para provas longas, porque você de vez em quando, nesses grupos você pode trocar a coroa, nos grupos de 1 velocidade. Você pode botar uma coroa maior ou uma coroa menor, só que você não pode trocar ela no meio da prova. Então se você botar uma coroa pesada para andar com o grupo no começo, você vai ficar com a marcha pesada. Se você botar uma coroa leve para subir a montanha no meio do caminho, no começo você perde pelotão. Então você sempre fica nessa... Quando eles lançaram o grupo de 12 velocidades atrás, o que aconteceu? Eles botaram um cassete 10,50. Com essa variação de 10,50, você consegue botar uma coroa maior. Então, com a coroa maior, você vai ter a marcha mais pesada embaixo e a marcha mais leve do meio do caminho. Então, no meu caso, viabilizou o uso de uma coroa só. Se não fosse isso, eu ficaria com as 2 coroas. Antes de eu utilizar esse grupo de 1 coroa, eu tinha um grupo Shimano, que ele tinha uma relação. Ele tinha uma coroa de 36 dentes, um coroão, e uma coroinha de 26 dentes. E atrás ele tinha um cassete 11,40. Então minha marcha mais leve era 26 na coroa e 40 no cassete, e a marcha mais pesada era 36 no coroão e 11 na catraca. Agora eu estou com um grupo com a coroa 32, um Eagle 32, e atrás tem 50 e na frente tem 10. Se a gente fizer as contas, né, vamos fazer assim, ó. Se você pegar o meu grupo antigo, eu tinha 36 na frente, dividindo isso por 11, você tem uma relação de 3,27, ou seja, a cada girada que eu dou no pedal, o cassete dá 3,27 voltas. Isso a marcha mais pesada, 3,27. Agora eu tenho um de 32 dividido por 10, 3,2. É uma diferença de 3,2 para 3,2. Não é uma diferença tão grande na marcha tão pesada. E na marcha mais leve, antes eu tinha uma marcha de 26 dividido por 40, que era igual 0,65, e agora eu tenho uma de 32 dividido por 50, que é igual 0,64. Eu tenho um grupo com uma coroa quase tão pesado quanto eu tinha com 2 coroas e mais leve do que o que eu tinha com 2 coroas. Então, ele é um grupo que realmente tem uma abrangência suficiente. Outro ponto que eu trouxe aqui para vocês, abrangência da relação. Aí agora, a gente volta para a questão que eu estava falando dos iniciantes. Muitas vezes o iniciante fala, queria um grupo de 3 coroas porque tem aquela coroinha pequenininha e tal e tudo. Eu não sei se isso vale a pena. Eu estava fazendo umas contas aqui, eu fiz várias contas aqui para mostrar para vocês, tá bom? Se você pegar, geralmente, por exemplo, se você pegar um Shimano Alívio, a configuração que ele vem na marcha mais leve é 22 na coroa, a coroinha tem 22, e atrás, no cassete, ele tem 34. Então você vai ficar com 22, 34. Se você dividir 22 por 34, e eu fiz esta conta aqui, 22 dividido por 34, você tem 0,647, né, num grupo de 3 coroas com 9 velocidades atrás. Esta é a conta, 0,47, né? Se você pegar o meu grupo de 32, com a coroa de 32,
e dividir por 50, marcha mais leve lá no cassete, você tem 0,64. Ou seja, o meu grupo com a coroa de 32, eu posso botar até 30 aqui se eu quiser, ele fica mais leve do que o grupo com a coroinha 22, 34. Ou seja, o grupo de uma coroa tem uma marcha mais leve do que o grupo de 3 coroas. Se você pegar o grupo de 1 para 11, que é a marcha mais, a coroa menor, que você pode colocar uma de 28, e você dividir aqui, ó, 28 por 42, que é a marcha mais leve que eles têm disponível no cassete, você vai ter uma relação de 0,66, que não é tão longe dos 647 que tem aqui. Isso aqui é o grupo de 1 por 11, uma coroa com 11 velocidades atrás. Ou seja, essa questão do, eu preciso de uma marcha mais leve, porque eu estou iniciando, então não sei o quê, não necessariamente você precisa ir pro de 3 coroas. Se você pegar um grupo de 2 coroas, né, com 26 dentes na coroa e 42 dentes no cassete, você fica com a relação de 0,61. Ou seja, você tem uma opção num grupo de 2 coroas com 11 velocidades mais leve do que o grupo de 3 coroas. Então esse negócio de ter 3 coroas para ter o grupo mais leve não necessariamente é assim. E existem outros pontos negativos, que os pé de velas com os grupos de 3 coroas pesam um absurdo. Então você vai ter um acréscimo de peso muito grande na sua bicicleta para ter uma vantagem que eu não sei se vale tanto a pena assim. Agora, uma outra questão que vocês devem estar aí, né? Como eu estava falando com vocês, a Shimano aqui no Brasil ela tem uma presença muito forte, então a maioria das bicicletas de base entram. Mas eu dei uma pesquisa lá fora até porque eu não consegui a informação de preço aqui no Brasil do grupo. Mas se você pegar um Shimano Alívio, que é um dos grupos, existem outros grupos, o Acera, tal, grupos mais básicos, mas se você pegar o Alívio, lá fora ele custa mais ou menos $310, o preço normal de mercadoria. Você acha promoções e tal. E se você pegar o SRAM NX, que é o SRAM mais barato de uma coroa só, você vai ter um grupo que custa mais ou menos $320 a $350, dependendo da loja que você vê. Ou seja, o NX da SRAM custa mais ou menos o preço do Alívio da Shimano. Ele é um grupo de uma coroa com 11 velocidades e o Alívio da Shimano são 3 coroas com 9 velocidades. O grupo NX, ele é uma coroa só, ele não tem aquele monte de coroa na frente, ele não tem passador dianteiro, então ele alivia um monte de peso da sua bicicleta e ele tem uma abrangência parecida com o grupo de 3 coroas, principalmente nas marchas mais leves. A grande desvantagem são nas marchas mais pesadas. Então se você pegar, por exemplo, um grupo de 3 coroas, você vai ter marchas de 40, às vezes o cara bota até 44 na coroa maior. Aí se você botar um 44-11 comparado com um 28 ou um 30-10, né, na coroa 28 ou 30 e atrás 10, logicamente vai ficar muito mais pesado. Só que a gente está falando de mountain bike, a gente está falando na opção de pessoas iniciantes. Beleza, com 44-11 você vai conseguir botar 50, 60 km por hora na sua bicicleta, mas eu não imagino que essa seja o caso de quem está começando no mountain bike, você botar 60 km por hora. Se for na descida todos ajuda, você não precisa de relação para na descida. Então, acho que essa é a principal questão. Há um tempo atrás, saiu uma matéria no site falando a questão da fricção, que é melhor você escolher coroa do que não sei o que. Não concordo, porque eu fui no site hoje do Friction Facts, que é um cara que montou um laboratório lá em Boulder, gastou $70 mil para ficar testando fricção de grupo de bicicleta e tal. Porque o que eles falam? Se você torce demais a corrente, por exemplo, você botar lá a maior coroa com a menor catraca, ou seja, a coroa fica mais torcida possível. Se você deixar nessa torção máxima, o que acontece? A fricção da corrente na coroa e no cassete, isso faz com que você perca alguns watts de força ali. Mas é assim, 1,5 watt, 3 watts, né? Isso comparado com 200 gramas que você vai tirar de câmbio dianteiro, passador, mais 300 gramas que você vai tirar de coroa, você vai tirar meio quilo da bicicleta, não vai fazer tanta diferença sem esses 3 watts por conta de fricção. Do ponto de vista de custo-benefício, como o grupo de que para mim o que vale a pena ainda, para uma pessoa, um mountain biker mediano, que eu me incluo nisso, como o Eagle é muito caro ainda, né? Ele só tem, sei lá, acho que custa 7, 8 mil reais o grupo Eagle. Você tem o XX1 e o XO1 que é o segundo, mas um custa 7 mil, outro custa, sei lá, 5 mil. Então ainda é um grupo muito caro. Eu ainda acho que a melhor opção é a opção de 2 coroas, porque você consegue uma relação de marcha tão leve quanto
a dos grupos de 3 coroas, e não vai ser tão pesado porque você tem uma coroa a menos, você não tem tanta marcha repetida, você não fica cruzando tanta marcha. Então acho que mesmo para quem tá começando, eu acho que um de 2 coroas é bom, principalmente o mountain biker médio, eu acho que é a melhor opção. Então, bom, resumindo isso aqui tudo que eu falei, eu acho o seguinte: se você estiver começando, se você for iniciante, se você tiver acesso a um grupo de uma coroa, dependendo da situação, acho que pode valer a pena. Se você é um mountain biker médio, com um orçamento médio, grupo de 2 coroas é a melhor opção, melhor custo-benefício, melhor abrangência de relação. Se você tiver grana, Eagle, com certeza. Eu hoje estou com o Eagle na minha bicicleta e não troco ele por um de 2 coroas, nem de 3 coroas, nem absolutamente nada, porque ele atende todas as situações que eu preciso com aquela relação de marcha, só que ele tem um ponto negativo, que ele é caro pra caramba. Como eu sempre falo, de profundidade de bolso. Então, acho que você analisando todos esses fatores e analisando tudo isso, você consegue ter uma escolha aí, mais ou menos. Mas, melhor custo-benefício fechando, 2 coroas com essa abrangência de marcha aí. O 3 coroas, eu realmente acho que, mesmo para quem tá começando, arruma um pé de vela lá de duas coroas e tenta, que eu acho que é mais interessante do que os 3 coroas. É muito peso, é muita marcha para passar, eu realmente acho que não vale a pena. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que essa explicação longa aqui, cheia de número, tenha funcionado para vocês. Tentei ser técnico, mas não falar tanto assim, porque se for falar disso, dá pra falar o resto da vida. Tem realmente muitas coisas específicas. Deixem os seus comentários aqui no site, se tinha ficado uma dúvida. Se eu não conseguir explicar direito, desculpa, mas deixa os comentários aqui, que dependendo eu faço alguns outros vídeos tentando entrar num detalhe ou outro mais específico sobre isso. Beleza? Amanhã tem mais vídeo, como eu falei, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like aqui no vídeo e compartilhe aí pra ajudar. Até amanhã, galera. Falou!